Programa Business in Action. Apresentação, coaches Alex Silva e Samantha Englati. Oferecimento Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Olá pessoal, boa noite. Seja bem-vindo aí a mais uma live aqui pela página do Instituto Action Mind e também pelo programa Business in Action, que é apresentado aí no canal 525 da NET, a Central TV, e no canal 59.1 da TV Transamérica. Como nós conversamos ontem, nós vamos trazer aqui todos os dias, nessa semana e alguns dias da próxima semana, profissionais qualificados, especialistas em algumas áreas, para falar com você, para ensinar você a como usar as mídias digitais, a como você utilizar do planejamento estratégico nesse momento de crise, do planejamento financeiro nesse momento de crise. E hoje nós vamos receber aqui dentro da página do Instituto Action Mind e também do programa Business in Action o Leonardo Sampaio, da Alunos Consultoria, que vai falar com a gente sobre planejamento estratégico. Então, boa noite, Leonardo, seja muito bem-vindo aqui no Instituto e também no programa Business in Action mais uma vez. Boa noite, Alex, um prazer muito grande estar aqui com você hoje e vamos comentar um pouco mais desse assunto tão discutido hoje em dia e que é muito importante na vida das pessoas e também na vida das empresas. Bacana. Você que for chegando, pode deixando o seu comentário, deixando o seu boa noite para nós, a sua dúvida que você for tendo. Eu e o Léo aqui, a gente vai respondendo você assim que a gente for conseguindo, for visualizando. Seja muito bem-vindo aqui, até porque nós acabamos decidindo fazer essas lives pelo programa, até porque o nosso programa ele gera contato físico e foi uma das formas que nós encontramos de dar continuidade e prosseguimento dentro da nossa rede de contatos e também para você, telespectador, ter esses conteúdos aí nesse momento de crise e não sermos mais um a colocar conteúdo, mas sim trazer conteúdo de qualidade para você dentro desse escopo que está acontecendo dentro do Brasil. Sem dúvida, o nosso país hoje se fala muito do planejamento estratégico, muitas coisas aconteceram nesse período que foi inesperado e muitas vezes a gente está numa situação um pouco mais crítica pela falta do planejamento estratégico, né? Pela falta de ter uma estrutura não só estratégica, mas também financeira. E amanhã a gente vai conversar com o Lucas Monteiro, que a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Dentro do planejamento estratégico, Léo, eu queria começar aqui abordando com você o que seria exatamente um planejamento estratégico. O que seria isso? Porque tem pessoas que nos assistem do programa Business in Action que sabem o que é, mas tem pessoas que não têm nem ideia o que é isso. Bacana, Alex. Eu agradeço muito a sua pergunta, que ela traz um ponto que as pessoas acabam não se identificando muito bem ou acabam até entrando num ponto de que as pessoas não fazem planejamento estratégico porque ficam travados, tá? Então, se eu pudesse resumir para você de uma maneira muito simplista, né, o que seria o planejamento estratégico? O planejamento estratégico nada mais é do que um processo. E um processo do quê? Um processo de avaliação. É um processo onde você vai avaliar cada ponto, cada critério que são relevantes para o seu negócio naquele mercado, tá? Aí eu expando um pouco mais que o planejamento estratégico não necessariamente ele se enquadra somente para empresas, tá? Ele também pode ser feito na nossa vida pessoal. Então, claro, as ferramentas são usadas para empresas, são algumas específicas, para as pessoas são outras, mas o planejamento ele deve estar na nossa vida de uma maneira constante, né? Não é simplesmente em momentos de crise ou no final ou no começo do ano, que as pessoas geralmente falam muito de planejamento, de metas para o ano, que aí se discute um pouco mais. A gente tem que levar em consideração que o planejar, ele é importante, ele tem que estar de uma maneira constante no nosso dia, né? Para todas as atividades que a gente desempenha durante o dia, a gente tem que ter, né, uma listinha daquilo que a gente vai fazer,
ou mesmo durante o final de semana, tem uma lista do que vai executar durante a semana, para a gente estar sempre controlado naquilo que a gente tem para fazer. A gente não deixar nada passar, não ter aqueles esquecimentos durante a semana. Puxa, era para fazer isso aqui na semana passada, esqueci. Ou, não paguei aquela conta porque eu esqueci. Né? A pessoa que planeja não coloca no vocabulário a palavra esquecer, né? Porque ela vai estar sempre com tudo na ponta do lápis ali, por dentro de tudo que tem que fazer. Bacana. E existe, claro, com certeza, uma estrutura para esse planejamento estratégico, né, Léo? E Sim. dentro disso, eu queria te perguntar por quê? Por que que nós devemos ter um planejamento estratégico? Qual o momento também que a gente pode utilizar para construir isso? Só quando a gente está em crise ou existe um momento ideal para a gente construir esse planejamento estratégico? Bacana. O momento ideal é agora, tá? Independente de crise, independente de que parte do ano nós estamos, independente se você é uma pessoa que planeja geralmente ou não, o momento ideal é sempre o agora, tá? Existem diversas estruturas, não vou dizer para você que existe uma única estrutura que faça isso e dá certo, né? Esse tipo de fórmula mágica que se vende por aí não é verdadeiro, né? Existem diversas metodologias para se fazer um planejamento. Claro que cada metodologia tem um fim, tem um benefício, tem um objetivo, né? Existem diversas ferramentas que podem ser exploradas para justamente alcançar algum tipo de resultado. E entrando no seu ponto, né? Por que é importante fazer um planejamento, né? Quantas vezes a gente já não chegou naquela situação de que a gente está correndo atrás para apagar o fogo de alguma coisa, né? A gente só está correndo, fazendo. Aí, lembrei de uma coisa agora, paro para fazer o que eu estava fazendo para fazer, aquilo que eu tinha esquecido. Aí no meio daquilo que eu estava fazendo, eu já lembro que eu tenho que entregar uma outra coisa amanhã e começo a correr e corro atrás. E no final do dia, na hora que eu coloco talvez a cabeça no travesseiro, eu lembro, ou eu penso, puxa, parece que eu não fiz nada hoje e eu fiz tanto. Ou aquela sensação contrária, né? Mas parece que eu fiz nada hoje e eu tinha tanto para fazer, né? Parece que eu não vejo as coisas acontecerem. Então são perguntas e são momentos assim, são necessidades assim que nos remetem a pensar mais no planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico, ele é voltado como um planejamento mínimo, né? Eu gosto de falar muito para os clientes que qualquer planejamento é melhor do que nenhum. Né? É claro que planejar de qualquer forma não vai te levar a lugar algum, mas se você não tiver nenhum planejamento, é melhor que você tenha alguma coisa. Né? E para isso, é simplesmente pensar. Então, a primeira dica que eu poderia dar para as pessoas que estão assistindo é a seguinte: eu nunca planejei, não sei como planejar, o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que eu falo para você, pegue uma folha de papel e escreva tudo o que você quer fazer no outro dia. Simples assim. Escreva tudo no papel. No outro dia, vai lá e resolva todas as coisas que você escreveu no papel. E assim, seguindo todos os dias, um dia após o outro. E conforme os dias vão passando, você vai pegando mais experiência com aquilo, né? Você vai ver que tem alguns dias que você vai colocar muita coisa no papel e você não vai fazer nada. Tem coisas que você não vai colocar nada no papel e você vai ter feito muito mais. E vai chegar um dia que as duas coisas vão acabar acontecendo e vão acabar convergindo num ponto único, que vai ser, eu estou colocando no papel e realizando tudo aquilo que eu coloco. E aí você já vai estar pronto para ir para uma outra etapa, que aí a gente pode discutir na sequência de como se aprofundar ainda mais no planejamento. Mas para você que nunca fez um planejamento, começa fazendo isso. Coloca tudo no papel para estar organizado e não ter mais esse problema de esquecer. Bacana. Léo, nesse momento que a gente está passando na questão do Covid, você, assim, na tua experiência, no contato que você tem com seus clientes, as pessoas elas estão mais executando aquilo que se colocam para si em ser feito, ou elas estão ainda muito estagnadas com tudo que está acontecendo? Olha, as duas coisas, viu? Em momentos de crise, eu vejo assim que é um momento que se prova a liderança, né?
Então, trazendo um outro tema aqui que também está muito relacionado com o planejamento estratégico. Em momentos de crise, que as pessoas que realmente têm, vamos dizer assim, é quase que um talento, né, para ser líder, ele se desponta, que é o momento que você tem que enfrentar aquilo com muita coragem, né? Tem pessoas que no momento de crise travam, tem pessoas que saem fazendo qualquer coisa e tem aquelas pessoas que sabem respirar, sabem dosar a energia, sabem agir da maneira correta, tá? E sabem buscar a informação que eles não têm. Então, num momento como esse que a gente está passando, de muita turbulência, de muita incerteza, muitas pessoas saem fazendo, né, porque precisam vender, ou preciso parar de gastar, ou preciso cortar todos os custos. E aí saem correndo para fazer qualquer coisa e acabam não planejando e acabam no meio do caminho trocando os pés pelas mãos. Ou aquelas pessoas que ficam sentadas na cadeira chorando e falam, puxa, não sei o que fazer. É claro A gente que... também entra na questão emocional, né, Léo? Não só a questão da liderança, também a gente entra Exatamente. toda na questão de equilíbrio emocional, né? Exatamente. Que aí é onde e é fundamental, né, Alex? Nesse momento de crise, eu acredito assim que a primeira necessidade existente é um controle emocional, né? No momento de turbulência, de pressão, se não tiver um controle emocional, simplesmente as coisas não acontecem do jeito que deveriam acontecer. Sim, com certeza. Eu vejo porque eu trabalho com a questão de liderança, também trabalho muito com a questão da inteligência emocional, são duas especialidades que eu tenho, e eu vejo bastante, estava conversando com alguns clientes, inclusive, essa semana, que eles já estão começando a ter um pequeno desequilíbrio emocional pela forma que eles estão liderando a equipe. E Uhum. talvez isso seja reflexo de algo que agora está ficando visível a eles, porque existiu uma crise, mas no problema, porque parecia que estava tudo numa boa, estava tudo acontecendo, estava ali no dia a dia, então eu tinha como mensurar a produtividade. Agora a distância não tenho como, e querendo ou não, a gente sabendo que trabalha em home office, a nossa dedicação, a nossa disciplina, automaticamente ela não é a mesma, né? Você Uhum. está em casa, então você para mais vezes para comer, para tomar um café, para assistir, ou agora não estou muito legal, daqui a pouco eu vou lá e faço, então eu vou deitar um pouquinho, coisa que dentro da empresa você não tem essa oportunidade, você não tem essa opção, né? E agora que está criando-se essa necessidade do home office, as pessoas estão perdendo a sua capacidade de liderar, se um dia tiveram, né? Sim. Porque enquanto está presente, tudo é diferente. Quando se está ausente, aí realmente a gente precisa mostrar um equilíbrio emocional muito mais forte e também uma capacidade de liderança que de repente a gente não precisava demonstrar no presencial, Uhum. Exatamente. né? Qual que seria a vantagem ou desvantagem de se ter um planejamento estratégico, Léo? Olha, eu vejo que existem muitas desvantagens, tá, Alex? É como se a gente fosse planejar uma festa e simplesmente chegasse no dia da festa, chamasse todo mundo e falasse, agora vamos todo mundo organizar a festa. O fato de você ter um planejamento estratégico, é claro que aí é um ponto que se discute muito, né? As pessoas falam assim, eu não faço um planejamento estratégico porque no final as coisas mudam e eu tenho que ficar ajustando o planejamento. De fato, ele é uma premissa, ele é um processo de reavaliação. E você tem que se reavaliar sempre. Então, o planejamento não é diferente. Então, a desvantagem de você não ter um planejamento é que você nunca se reavalia. Você nunca repensa, revê aquilo que é necessário para a sua empresa se desenvolver ou para alcançar o objetivo que você quis alcançar. Tá? E aí, se a gente for pensar assim, quais seriam as desvantagens de ter um planejamento estratégico? Aí eu diria para você, puxa, não sei, né? A desvantagem de ter um planejamento estratégico só se você tiver um planejamento estratégico mal feito, né? Aí você vai estar seguindo por um rumo errado, né? Pode estar levando a sua empresa para o buraco porque você está seguindo um planejamento estratégico mal feito, tá? Então, das desvantagens, eu vejo que existe mais para o lado
de quem não faz o planejamento. Exatamente. Entendi. As pessoas veem mais essa necessidade, Léo, de fazer um planejamento estratégico em momentos como nós estamos passando? Ou você acha que é quando a empresa, independente do estado externo da economia do país, começa a passar por uma crise interna mesmo? Você acha que a necessidade de se ter um planejamento estratégico ela é vista mais em momentos de crise, de sufoco? Ou em que situação você acredita as pessoas se identificarem essa necessidade do planejamento? Nossa, agradeço muito essa pergunta, Alex, porque é um ponto que a gente pode falar mais da cultura. A cultura do brasileiro, ela não favorece o planejamento, tá? Porque desde pequenos nós sempre aprendemos a fazer, né? Nunca a planejar. A gente sempre sai fazendo, indo atrás das coisas, fazendo acontecer, né? Com aquela ideia de fazer acontecer e não necessariamente de, não, deixa eu pensar em tudo aquilo que eu preciso fazer, ordenar as coisas para depois eu fazer mais rápido e já saber mais ou menos a consequência. Então, em momentos de crise, pensando só no Brasil, tá? O planejamento estratégico ele sempre fica em segundo plano. Tá? Primeiro, as pessoas têm a cultura de sair fazendo. Então, é aquilo que a gente comentava. Eles saem correndo para vender, saem correndo para pagar fogo de custos, despesas e tudo mais. E eles só vão planejar as ações depois que eles já fizeram todas as outras coisas. E aí eles falam, agora eu vou planejar. Só que o agora eu vou planejar, ele já tomou um monte de atitude de que, vamos dizer assim, ele plantou um monte de semente que depois ele vai ter que colher, ele já não vai ter o que fazer. Então, em vez de ele planejar do que ele vai plantar para saber o que ele vai colher, não, ele sai plantando, depois ele vai, não, agora eu vou planejar o que eu vou colher. Eu já não tenho muita escolha. Então, no Brasil, a tendência, né, claro que eu não posso generalizar para todos, mas a grande maioria das pessoas, elas tendem a deixar o planejamento estratégico para segundo plano. Enquanto, vamos dizer assim, o que deveria acontecer deveríamos deixar o planejamento estratégico em primeiro plano. Então, no momento que estourou a crise, o que eu faço? Primeira coisa, paro, reavalio. O que eu tenho que fazer com o meu financeiro? O que eu tenho que fazer com a minha parte de vendas? O que eu tenho que fazer com o meu marketing? O que eu tenho que fazer com o relacionamento com os meus clientes? O que eu tenho que fazer com a parte da liderança, com a gestão da minha equipe? O que eu tenho que fazer para eu, pessoalmente, poder me desenvolver? Então, planejar todos esses pontos e falar, bom, agora eu tenho um plano de ataque. Vou para cima com isso aqui. Obviamente, como muitas coisas mudam muito rápido em tempos turbulentos como esse, você tem o seu planejamento vai ter que ser com um tempo definido de um pouco mais curto prazo, né? Então, o que a gente tem indicado, por exemplo, para os nossos clientes é fazer planejamento de uma semana. Já uma semana de cada vez. Fez essa semana? Reavalia. O que deu certo, o que não deu certo, o que pode ser feito diferente, o que a gente aprendeu de novo nessa semana, o que a gente viu que não vai dar certo, para não repetir nunca mais. E aí, semana a semana, a gente vai evoluindo o planejamento, para não ter esse problema. Tá? Mas, um ponto muito importante que a gente tem que deixar claro para todo mundo que está assistindo, Alex, é justamente esse. Nós temos que quebrar esse hábito, né, cultural de que a gente tem que sair fazendo, tá? A gente precisa criar na nossa rotina um tempo para reavaliação, ou seja, um tempo para planejar as nossas ações antes de colocar tudo em prática. E o bacana é que isso se encaixa em qualquer segmento, né, Léo? Não só empresarial, profissional, mas sim também dentro da nossa vida particular, dentro da nossa vida pessoal. Né? Eu venho falando em algumas lives, Léo, que as pessoas alegam, né, que o Brasil não é um país bacana para fazer negócio, que não é um país legal para empreender e tal. E eu costumo dizer que qual país, então, seria ideal para se fazer negócio e qual país ideal seria para se empreender. Nossa cultura não é uma cultura empreendedora, porém, essas desculpas, elas estão com você. Então, seja qual país você estiver, a desorganização, a falta do planejamento estratégico, a falta do planejamento financeiro, ela vai estar com você independente do país que você estiver.
né? E lógico que tem muitas pessoas hoje que já estão numa situação financeira um pouco mais debilitada, mas justamente por uma falta de planejamento, seja ele estratégico financeiro, seja ele qual o planejamento que faltou, né? Então essa Sim. organização ela é fundamental para que quando a gente seja surpreendido em momentos como a gente foi surpreendido agora, porque isso não foi algo que nós criamos, isso foi algo que externo que o mundo trouxe para nós. Como lidar com isso, né, Léo? Esse é um ponto muito interessante, Alex. É claro que a gente fazer o máximo para, né, sempre estar aprimorando. É difícil nadar contra a corrente, né? Não que a gente nade todos os dias, mas é importante a gente ter um pensamento no seguinte sentido, né? Independente do lugar que nós estejamos, independente de onde nós nascemos, independente das circunstâncias ou do ambiente que nós estamos inseridos, nós somos sempre donos daquilo que nós plantamos, né? Eu acredito que dificilmente você vai plantar uma semente de laranja e vai crescer um pé de maçã, né? Dificilmente isso acontece. Então, nós somos donos daquilo que a gente faz, né? Nós somos donos das nossas ações, das consequências que nós plantamos, e isso traz o poder na nossa mão, né? Então, se, por exemplo, as coisas não saem, né, já ir puxando para o planejamento estratégico, se as coisas não saem do jeito que deveriam sair, será que não é porque a gente está planejando errado? Será que não é porque a gente está deixando de planejar? Ou a gente está planejando de uma maneira insuficiente? Será que se a gente não realmente parasse por mais tempo, avaliasse com mais detalhes todos os pontos que são necessários para desenvolver e realmente colocasse em prática tudo aquilo que a gente levantou, será que a gente não alcançaria resultados melhores? Né? Aí eu digo para você, talvez não existiria um país que seja mais fácil ou mais difícil de fazer comércio, porque planeja ou não planeja melhor, ou porque executa ou não executa. Eu acredito que todos os lugares têm oportunidades para crescer e para melhorar. Né? A própria crise. Quantas oportunidades a crise não abriu para pessoas ou negócios que não estavam vendendo, mas agora começaram a vender outra coisa e começaram a ganhar dinheiro com outra coisa em questão de 1 ou 2 semanas, né? Então, essa adaptação que eu acredito que é chave, sabe? É olhar para o cenário, olhar para os ambientes que você está inserido e falar, como que eu vou me adaptar aqui? O que eu preciso fazer, né, para poder sair bem daqui sem sofrer nenhuma consequência emocional, nenhuma consequência física, muito menos financeira, né? Então, é ter esse senso de adaptabilidade e trazer isso para o planejamento, para poder colocar isso em prática. Bacana, Léo. Léo, qualquer um pode fazer um planejamento estratégico? Estratégico, Alex. O planejamento estratégico não é uma ciência só para doutores, só para mestres, ou muito menos para especialistas, né, que passaram anos na universidade, tá? Não precisa fazer curso para isso, tá? É só preciso aprender algumas ferramentas básicas, né? A internet está cheia de dar suporte para isso, está cheia de ferramenta que ensina de uma maneira muito fácil como fazer, tá? Tanto para o âmbito pessoal como para o âmbito organizacional, né, das empresas. Não existe, vamos dizer assim, barreira muito grande para fazer esse tipo de planejamento. É claro que aí a grande diferença entra, né, quando você vai contratar, por exemplo, especialistas, como uma empresa de consultoria para te ajudar no planejamento estratégico, é justamente a experiência de fazer aquilo, né, de poder ter aplicado em outras empresas, ter visto o resultado do que funciona, do que não funciona, quais ferramentas são mais adequadas ou não, tá? Mas aquilo que a gente falava no começo, Alex, é melhor ter um mínimo de planejamento do que não ter planejamento nenhum, tá? Então, para o mínimo de planejamento, facilmente você pode encontrar várias ferramentas, metodologias na internet, que com certeza vão te ajudar a sair do zero, tá? Uhum. Léo, já aproveitando um espaço aqui agora, quero te convidar. Hoje a gente está conversando aqui mais abrangente em relação ao planejamento estratégico,
Mas ontem, por exemplo, eu acabei recebendo aqui a Karina Gomes, da Bravamente. E Bacana. nós alinhamos para as próximas semanas ela ensinar aqui como trabalhar com as redes sociais para nosso público que precisa agora, nesse momento, se reinventar e também aumentar suas vendas, ampliar seu negócio. Eu quero te convidar para o mesmo intuito, de na próxima semana nós termos uma outra live, você de repente trazendo uma ferramenta ou duas que seja mais simples, mas que sejam de um ponto inicial de partida para aquela pessoa que de repente não tem e ela precisa ter esse planejamento estratégico agora. Você aceitaria esse convite, Léo, para na semana que vem estarmos juntos novamente, instruindo o nosso público a como fazer? Bacana, aceito sim, Alex. Já agradeço da antecipação o convite. Acredito que vai ser uma possibilidade muito boa para poder explorar com mais detalhes essas ferramentas. Hoje, mais do que nunca, são fundamentais, né? Mas estamos juntos na semana que vem, com certeza. Bacana, Léo. Show de bola. Então, para você, fica ligadinho a partir da semana que vem. Então, você já sabe que nas terças-feiras nós vamos estar com a Karina aqui falando de redes sociais para você, ensinando trabalhar com cada uma delas. E na quarta-feira nós estaremos com o Léo da Alunos Consultoria aqui novamente, ensinando você a ter um planejamento estratégico. Então, compartilhe essas lives, compartilhe o convite com o pessoal para a semana que vem vocês terem muito mais conteúdo aí de qualidade. Léo, a minha empresa ela não tem planejamento estratégico. Como que eu posso fazer? Por onde eu começo? Bom, Alex, o primeiro passo para uma empresa, o passo que a empresa pode começar com micro, pequenas empresas, que, sei lá, é o chefe, um sócio ou dois. Então, reúne essas pessoas, né, tira uma tarde, uma manhã ou algumas horas durante o dia e combina, olha, a gente vai separar esse tempo, não vamos pegar no celular, não vamos tirar todas as distrações e nós vamos reavaliar a nossa empresa, tá? Então, o primeiro passo seria isso, reunir as pessoas que tomam decisão. Uma vez que as pessoas que tomam decisão foram reunidas, Alex, a primeira atitude que eles têm que fazer perante, né, o planejamento estratégico é reavaliar a cultura que eles querem que a empresa tenha. Então, é entender o que nós temos hoje e onde nós queremos chegar. Nós temos uma equipe, né, o que a gente precisa desenvolver em questão de cultura? Ou seja, qual que é a maneira com que as pessoas têm que pensar? Como elas têm que agir aqui dentro? Como que a gente quer chegar até lá? Nós queremos chegar lá crescendo, nós queremos chegar lá comprando outras empresas, queremos chegar lá terceirizando parte do nosso processo. Então, seria entender a cultura que quer ser instalada, tá, Alex? Um segundo passo seria justamente entender como é o ambiente externo, tá? Então, uma vez que foi colocada a cultura, como que as pessoas que estão aí fora, os concorrentes, outras empresas, outros empreendedores ou empresários que, vamos dizer assim, acabam sendo mentores ou acabam sendo uma espécie de ícone para nós, né? O que eles fazem? Qual que é a atitude deles? Que ferramentas eles utilizam? Qual o posicionamento no mercado, tá? E depois a gente faz essa mesma análise para o lado interno. Então, quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Onde nós podemos melhorar nos nossos processos ou mesmo no nosso produto, tá? E por último, não menos importante, é entender todo o contexto no sentido de que estratégia que nós vamos usar. A gente já entendeu a cultura, já entendemos o que as pessoas lá fora fazem, quais são as nossas forças e fraquezas internas, como que nós vamos colocar isso em prática? Nós vamos ter uma estratégia de vender por menos? Nós vamos vender e entregar mais rápido? O nosso serviço, ele vai ter que tipo de a mais? O que a gente quer que o nosso cliente ele perceba daquilo que a gente faz? O que realmente o nosso cliente dá valor no nosso serviço? Então, entender todos esses pontos, tá, Alex? Bacana, Então, Léo. eu diria que seria um passo a passo bem simples,
básico para tirar esse planejamento estratégico da cabeça. Perfeito. Bacana. Léo, que a empresa que eu atuo, ela não tem, mas eu gostaria de ajudar o meu chefe a ter a construir um planejamento. Como que eu devo fazer? Bacana. O primeiro ponto que essa pessoa, esse funcionário ali, poderia ajudar o chefe é mostrando os prós e contras daquilo que ele já está sentindo no ambiente de trabalho. Tá? Então, mostrar o dano que está sendo fazer os retrabalhos, ou quanto de dinheiro aquele negócio está perdendo com determinada atividade, determinado produto. Algo que mostre que a falta do planejamento está trazendo um resultado negativo ou não tão bem quanto esperado. O fato de dar esses primeiros passos vai ajudar muito a pessoa a perceber se, puxa, é verdade, se eu fizer um planejamento estratégico, pode ser que os resultados mudem. E aí vai ficar a cargo talvez de um profissional, ou mesmo da pesquisa que aquele gestor fizer, de entender, não, olha, agora é o tempo ideal, ou sabe, eu preciso de ajuda externa. Então, o próprio fato do senso de se dar conta, de trazer para o consciente de que é preciso fazer um planejamento, já é, vamos dizer assim, uma quebra de barreira muito grande para dar o primeiro passo. E vai também se esse gestor ele te dá abertura para sugestões, né, Léo? Para opiniões. Enfim, vai muito disso também de você sentir se o teu gestor ele está aberto a essa ajuda, porque às vezes não adianta você querer ajudar a pessoa que não quer ser ajudada, né? Então tem que ter um termômetro muito nesse sentido também. Claro, claro. Léo, quais seriam os pontos mais importantes para o desenvolvimento de um planejamento estratégico? Tá, Alex, os pontos mais importantes, se eu pudesse destacar um, tá, desse mais ou menos esse passo a passo que a gente conversava agora há pouco, seria entender as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do seu negócio. Tá? É aquela ferramenta que a gente chama de matriz SWOT, né, que é um acrônimo do inglês, que no português seria como se fosse a matriz FOFO. Tá? Essa acredito que é uma das ferramentas mais importantes e cruciais para qualquer planejamento estratégico. Ela é uma ferramenta somente, né, que te dá uma percepção de um pouco do global. Né? Sem essa ferramenta, eu acredito que um planejamento estratégico não é bem feito. Tá? E só essa ferramenta também acredito que o planejamento estratégico não fica bem feito. Então, ela é uma peça-chave importantíssima do planejamento estratégico, mas ela não é a única, tá? Então, se pudesse resumir numa primeira ferramenta que todas as pessoas poderiam usar e deveriam usar, seria a matriz SWOT. Bacana. Esse seria um dos pontos mais importantes que você acredita para o bom desenvolvimento do planejamento estratégico. Sem sombra de dúvida, porque ela é uma ferramenta que ela traz diversos aspectos, né? Uma vez que você para avaliar as forças da sua empresa, você pode fazer isso de uma maneira um pouco mais superficial, como você pode ir com profundidade do detalhe, né? Entender realmente aquilo que você faz de bom comparando com concorrentes ou comparando com outros negócios similares. Da mesma forma, as ameaças, da mesma forma, as oportunidades, né? Então, tudo isso que você acaba fazendo com detalhe, você acaba gerando uma riqueza muito mais de informações para que depois você possa desenvolver aqueles pontos no seu dia a dia. Bacana. Léo, tira uma dúvida, porque quando falo dúvida, pessoas confundem. Qual a diferença entre o planejamento estratégico e o plano de ação, o plano de negócio? Bacana, Alex. A grande diferença de um plano de negócio para um planejamento estratégico é o fim, é o objetivo que cada um tem, tá? De maneira bem genérica, tá? De maneira simples, para explicar de uma maneira rápida. O planejamento estratégico, ele tem um objetivo de reavaliar a empresa, né? De entender aquilo que está indo bem, aquilo que não está indo bem e como que vai ser o rumo para arrumar as coisas para chegar em determinado objetivo, tá? Então, de uma maneira clara, o planejamento estratégico tem esse objetivo. Já o plano de negócio, ele tem um objetivo diferente. Geralmente, o plano de negócio,
ele apresenta e ele tem como objetivo ou você conseguir um investimento, ou você apresentar aquilo para o banco, para você conseguir alguma forma de crédito, ou para você apresentar para os seus colaboradores de uma maneira mais visual e até mesmo de processo de como a sua empresa funciona, né? Então, o plano de negócio é um passo a passo de quais são os pontos cruciais e chaves do seu negócio para que aquelas atividades aconteçam. Tá? Então, o planejamento estratégico é um plano de não está dentro do plano de negócio, né? As informações que moram em um também podem morar no outro, porém, dependendo do objetivo de cada um, eles podem viver em universos totalmente separados. Entendi. Mas também significa que ele é bem importante para o meu negócio, para a minha empresa. Sem sombra de dúvida, tá? O plano de negócio, ele é muito importante para te dar a autonomia e também a parte visual, né, de você entender como as coisas funcionam, né, de uma maneira mais prática, né? É claro que o planejamento estratégico ele trata muito de coisas intangíveis, de objetivos que você quer alcançar, de cultura e tudo mais. E o plano de negócio já pode trazer coisas mais tangíveis, então resultados já alcançados, pode trazer alguma parte de estatística já da sua empresa que traga alguns números de clientes, de prospecção, de alcance, de vendas, né, de distribuição, não sei, dependendo do segmento. Tá? Então, o plano de negócio, ele acaba sendo um pouco mais objetivo, no sentido de tangível, já pode trazer mais números, já pode ser mais quantitativo do que qualitativo, que é onde a gente encontra muito mais no planejamento estratégico. Sim, bacana, Léo. E, Léo, o planejamento estratégico, ele serve só para empresas ou serve para mim também como pessoa física, um CPF? Bacana, Alex. Sim, então, como toda empresa, né, a empresa a gente gosta de falar que ela é, antes de tudo, uma pessoa. Ela é uma pessoa jurídica. Então, tudo que serve para uma empresa, muitas vezes as ferramentas, né, falando isso, servem para as pessoas. Então, o planejamento estratégico ele não é exclusivo para empresas, tá, Alex? Ele também serve para as pessoas inclusive, a gente até diz que se a pessoa, o dono daquela empresa, o gestor, ele não faz o planejamento estratégico para si, dificilmente ele vai conseguir desenvolver um bom planejamento estratégico para a sua empresa, tá? Dificilmente aquela pessoa, aquele tomador de decisão, aquele dono de negócio, que ele é descontrolado em relação a ter um plano e fazer aquilo que coloca no papel, se a pessoa não tem esse ter, porque a empresa acaba sendo um reflexo da pessoa que ele é, das Sim. atitudes que ele tem, dos hábitos que ele tem, e para uma empresa, ela está bem no sentido de planejamento estratégico, daquilo que ela executa, daquilo que ela coloca no papel, os objetivos que ela alcança, o dono da empresa, a pessoa que está ali tocando tudo, que está à frente de tudo, no controle de tudo, ela precisa ter aquilo ali como um hábito, tá? Precisa ter aquilo ali no sangue, todo dia está vivendo aquilo, porque senão a empresa não vai acabar tendo um reflexo muito bom, tá? Não dá para esperar a colheita de algo que é aquilo que a gente não planta, tá, Alex? Entendi. E como que eu posso fazer um planejamento estratégico para minha vida pessoal? A gente pode tomar como ponto de partida aquela mesma ferramenta que a gente citou agora há pouco para o planejamento estratégico empresarial, tá? Se a gente aplicar a matriz SWOT dentro do âmbito pessoal, né, que aí a gente faz perguntas, em vez de fazer voltadas para a empresa, a gente faz voltado para o âmbito pessoal, a gente acaba encontrando resultados muito similares. Em que sentido, resultados similares? Do desenvolvimento, né, de estar mais consciente daquilo que precisa ser feito, daquilo que a gente já faz bem, daquilo que pode acontecer que a gente pode se dar bem, ou que pode acontecer a gente vai precisar melhorar. Então, essa ferramenta ela acaba sendo genérica, ela acaba se englobando tanto para o mundo empresarial, como também para o nível pessoal. Legal. Então, você acha que daria para começar pelo SWOT?
Sim, essa é uma ferramenta que ela engloba muitos pontos, né? Ela acaba trazendo você, né? Pensando no nível pessoal, ela acaba me trazendo para um âmbito de consciência de muitos pontos, né? De tanto aquilo que eu gostaria de desenvolver, como aquilo que eu já faço bem. Então, essa ferramenta, quando ela é bem empregada, né, com detalhe, quando a pessoa senta realmente para responder as perguntas, entender aquilo com maior profundidade, com maior atenção, fala assim, não, agora eu vou parar o meu dia para fazer isso aqui, com calma, né? Ela acaba entrando um ponto de que ela acaba aprendendo com ela mesma, né? Ela não Uhum. precisa necessariamente comprar uma ferramenta americana para falar, não, agora eu fiz um super planejamento estratégico para minha vida, agora eu vou alcançar todos os resultados. Porque, na verdade, os resultados eles não vêm pelo planejamento, ele vem pelas ações que são feitas no dia a dia. Só que Sim. para as ações acontecerem, ela precisa ser bem planejada. Tá? Então, antes de tudo, a matriz SWOT, né, ela é só o primeiro passo. Né? É claro que ele é o primeiro passo fundamental, mas o que vai realmente fazer a diferença depois é o que as ações que essa pessoa, né, esse indivíduo vai colocar em prática. Léo, claro que vamos pensar que eu fui demitido e eu preciso gerar renda para minha família e eu estou disposto a abrir meu próprio negócio. Mas eu não tenho Certo. esse conhecimento de planejamento estratégico, eu não conheço a maior parte das ferramentas que são possíveis utilizar. E eu preciso me aprimorar nessa questão para fazer com que o negócio realmente aconteça. Na sua experiência Certo. como consultor, qual seria o primeiro ponto que essa pessoa deveria buscar? Qual o primeiro passo? Claro que a gente tenha esse planejamento estratégico e a gente aconselha que, se realmente tiver condições, buscar por uma consultoria, até por ser uma questão mais assertiva. Mas caso ela não tenha essa condição no momento de estar tendo um apoio de consultoria, o que ela deveria fazer para que ela conseguisse gerar esse planejamento estratégico? No mínimo, um pouco mais assertivo, que desse um norte para ela. Bacana, Alex. Muito legal essa sua pergunta, porque a gente vai conseguir linkar duas coisas, tá? Naquela pergunta que você tinha me feito, né, do que as empresas têm que fazer no momento de crise em relação ao planejamento estratégico. Uhum. Aí a gente ia falar, as pessoas saem fazendo e deixam em segundo plano o planejamento estratégico. Exato. E aqui nesse contexto acaba sendo muito similar, né? Vamos assim, pensando, né, cogitando nesse cenário que você falou, de uma pessoa perdeu o emprego, então já é um panorama de crise, né? A pessoa já está numa situação de pressão. Então, o que é a primeira coisa que ela sai fazendo? Ela vai correndo atrás de emprego, vai correndo atrás de tudo quanto é coisa que possa garantir para ela um sustento. E ela acaba não planejando, acaba ficando em segundo plano. Então, o primeiro ponto, né, Alex, que qualquer pessoa pode e deve fazer é avaliar. Né? Ela acabou de ser mandada embora, então faz uma listinha. Por que foi mandada embora? Né? O que aconteceu? Né? O que eu fazia bem e o que eu poderia ter aprendido? Né? Responder simplesmente essas perguntas. Né? Ah, do que eu faço bem? Legal, eu faço bem porque eu estava lá ou eu faço bem porque eu sou bom nisso? Uhum. Dos pontos que eu deveria aprender, eu não aprendi porque eu estava lá ou eu não aprendi porque eu tenho dificuldade com isso? Preciso desenvolver em algum curso, né? Ou algo desse sentido. Depois, o que precisaria acontecer para eu me recolocar no mercado de trabalho? Ah, eu preciso fazer algum curso? Eu preciso mudar de cidade? Ah, não, eu preciso simplesmente mandar currículo? Então é entender o que precisa ser feito. E o que poderia acontecer na vida dela que o que se aconteceria, ela continuaria sem trabalho, né? Por exemplo, um coronavírus. Ah, se acontecesse coronavírus, eu ia ficar sem trabalho, mas e daí responde a segunda pergunta, tá? Mas então o que eu posso fazer para mitigar isso, para minimizar esse impacto? E aí, Alex, a gente vai vendo que conforme a pessoa vai colocando isso no papel, vai trazendo essas respostas para o consciente, acabam surgindo caminhos, né, para que a pessoa ou possa se aprofundar mais, ou para que ela Uhum. possa buscar uma solução.
né? E aí que esses pontos vão acabar construindo. Então, lá no começo, quando você me perguntou o que era um planejamento estratégico, era um processo de reavaliação. Então, para uma pessoa que perdeu o emprego, que está numa situação dessa, o primeiro ponto é esse: passar por um processo de reavaliação. Entender o que, que fez bem, entender o que, que não fez bem, o que, que ajudou, o que, que atrapalhou e o que, que ela vai fazer para conseguir os objetivos que ela quer. Bacana. Então, seria uma autoavaliação para traçar os primeiros passos para o seu planejamento estratégico, seria isso? Exatamente. Seria esse primeiro ponto de reavaliar aquilo que foi bom, aquilo que não foi e aquilo que tem que ser feito para alcançar aquilo que ela deseja. Legal. Léo, dentro disso tudo que a gente vem conversando até agora, em que momento que o planejamento estratégico no meio dessa crise ela entra como rotina da minha vida ou da empresa que eu gerencio? Bacana, Alex. Isso me ajuda a reforçar, essa sua pergunta me ajuda a reforçar a importância de rever o planejamento estratégico com constância, tá? Uhum. No âmbito pessoal, eu diria que o planejamento ele tem que ser revisto quase que todo dia, tá? Você tem que ter um plano de ação daquilo que você vai fazer diariamente, um plano de ação para aquilo que você vai fazer na semana e ver como isso se enquadra dentro do como que o mês se enquadra dentro do ano, tá? Então você acaba fazendo um planejamento mais de longo prazo e vai dividindo ele em pequenas partes até chegar no seu nível diário, tá? E para a empresa, ele acaba não sendo diferente, ainda mais em tempos de crise. É claro que todo o planejamento que as empresas deveriam ter feito no final do ano, para o ano de 2020, eu acredito que nenhuma delas considerou um coronavírus, né? Se tivesse considerado, eu acharia muito estranho, né? E, e não ter se preparado para isso. Mas pensando nas empresas que fizeram planejamento estratégico, hoje ele já não vale mais de nada, né? Porque planejou um nível de crescimento ou planejou que ia ser diferente do que é hoje. Então, o planejamento estratégico, mais do que nunca agora, ele necessita ser refeito. Ele precisa ser reavaliado, toda empresa precisa ser reavaliada para entender esse novo cenário que surge. Isso, como nós estamos ainda em um tempo de turbulência muito grande, ele tem que ser reavaliado com uma frequência ainda maior, né? Então, na empresa, por exemplo, que a gente ia reavaliar o nosso planejamento estratégico mensalmente, em tempos de crise a gente tem que fazer isso semanalmente. Por quê? Porque de semana a semana muitas coisas mudam. Então, a gente escuta aí nas notícias que o governo acaba soltando novas liminares, né, para abono de imposto, para ajuda no pagamento de salários. Cada semana ou você consegue vender mais ou você acaba vendendo menos, chega um boleto novo, enfim. Todos esses pontos, eles têm que ser considerados dentro do planejamento. E para isso, não dá simplesmente você fazer um planejamento no começo de março, no final de março, e esperar para realização no final de abril, porque daí vai ser muito tarde. Então, em tempos de crise, adquirir esse hábito de fazer um planejamento com que ele seja revisado semanalmente, ele é fundamental para garantir a sobrevivência daquele próprio negócio. Bacana, até porque, Léo, eu costumo dizer que as nossas vidas ela é como o mar, assim, eu assimilo muito a vida como o mar. Então, nesse momento de crise, eu tenho dito que a gente está no meio de um mar turbulento, assim, né, onde as ondas te jogam para um lado, daqui a pouco você acha que ela vai dar uma acalmada, ela te joga para o outro, e aí você tem que ir se adaptando, né? Eu digo que muitas coisas se adaptam, mas a natureza, por exemplo, o mar é uma das coisas que eu acho que ele não se adapta a você, é você que tem que se adaptar a ele, né? E eu vejo isso muito dentro da crise, Sim. que nós precisamos nos adaptar conforme ela vai acontecendo. E dentro do que você falou, é bem isso, é você se adequar, se adaptar de acordo com o momento que você porque hoje pode liberar uma verba, na semana que vem pode ser vetada ou liberada outra. Enfim, a gente não sabe como que o mercado vai ficar durante esse período. A gente só tem previsões, né? A gente tem pequenas métricas de como as coisas vão acontecer, mas são todas incertas nesse momento, né, Léo?
Exatamente, não tem como prever o futuro, né? Então, de qualquer maneira, com crise ou não, nós não conseguimos prever o futuro, mas podemos criar cenários que possam ser prováveis que aconteça ou não, e a gente pode estar preparado para aquilo que pode acontecer ou não, né? Bacana. Então, volta naquele ponto, né, Alex, de que ter um planejamento mínimo é melhor do que não ter, né? Então, não tem como a gente entrar num mar todo caótico, num mar bravo, sem ter no mínimo trazido um bote salva-vidas, né? Sem Então, dúvida. planejamento estratégico é isso, é reavaliar. O meu bote está com salva-vidas? Tá, então beleza, estou preparado para encarar o mar. Se ele estiver tranquilo, tranquilo. Se ele estiver bravo, aí, bom, a gente vai adequando no caminho. Bem isso. Léo, mandar um abraço aqui para Maria Luísa Dornales, para Janice Pascoal, para Daniela Prazeres, para o Rafael Nunes, um beijo grande, meu irmão. Para Karina Gomes, que estava com a gente ontem, então um abração. E espero muito, 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 muito bem. Léo, a gente está encaminhando aí para o final do nosso programa, da nossa live também. Você queria abordar algum ponto que a gente de repente, ou que você acha que é extremamente necessário a gente falar rapidamente sobre ele? Me dá a oportunidade só para falar, Alex, mais uma vez da importância do planejamento estratégico e da cultura, tá? Não podemos minimizar os efeitos do planejamento estratégico, né? Claro que às vezes as pessoas colocam a primeira necessidade do negócio como sendo financeiro, né? Ah, se o financeiro está bom, então a empresa está boa. E isso não necessariamente é verdade, porque muitas vezes vamos fazer uma analogia com um carro. E vamos dizer que o financeiro seja o motor do carro indo a todo vapor. Então, o carro pode estar indo a todo vapor, mas ele está indo em direção a um precipício. E aí, Alex? Não daria certo. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito cuidado conforme a gente coloca os objetivos do nosso negócio. E, claro, o objetivo financeiro é importante, ele é primordial, muitas vezes ele é primordial, porém ele não é o único objetivo de uma empresa, tá? E o planejamento estratégico, ele te ajuda nesse esclarecimento, né? Trazendo mais vida aos outros pontos da empresa que são cruciais, né? Entender qual rumo o seu carro está indo, em que velocidade ele está indo, será que ele está indo da maneira certa? Será que tem banco no seu carro para você sentar, né? E aí a gente vai construindo uma empresa que tem muito mais força, né? Que tem muito mais ferramentas para continuar viva em tempos de crise ou não. Sem dúvida. Sem dúvida, Léo. E fica a dica também, né, Léo? E você pode deixar os teus contatos agora. Aquelas pessoas que tiverem oportunidade de buscar por um suporte especializado, com qualidade, os contatos da Alunos Consultoria. É uma empresa que eu indico, é uma empresa muito competente, é uma empresa séria, está atendendo via online, né, Léo, para a segurança dos clientes, então ela pode te dar esse suporte via online, via conexão, ligações a Skype, enfim, a forma que for mais viável para você, empresário. Léo, pode deixar os teus contatos, o contato da Alunos, pode falar um pouquinho do que vocês são especializados, é um momento seu agora. Bacana. Bacana, Alex. Eu agradeço, né, já de antemão o tempo, a disponibilidade, né, e o convite de estar aqui. Para mim é um prazer muito grande falar de planejamento, falar sobre empresas, falar sobre negócios, que é algo que está no meu dia a dia e eu gosto muito, tá? A Alunos Consultoria é uma empresa de gestão empresarial, né, especializada em desenvolver negócios em 5 pilares: a gestão financeira, a gestão estratégica, gestão de processos, a gestão de pessoas e produtividade, tá? E aí a gente está fazendo um atendimento tanto online, né, o presencial ainda a gente está evitando, né, no máximo que a gente pode, e a gente desenvolve projetos nas empresas para realmente desenvolver esses pontos que muitas vezes acabam ficando em segundo plano. Os nossos contatos, então as pessoas podem acessar e ver um pouco mais sobre a nossa empresa, aquilo que a gente faz no site www.lunosconsultoria.com.br.
contato também no meu e-mail, leonardo@alunosconsultoria.com.br. Ou também pode seguir a gente lá pelo Instagram, que nós estamos lá constantemente também acompanhando o pessoal, que é o @alunosconsultoria. @alunosconsultoria, é isso? Isso. Tá, perfeito. Nosso pessoal que vai editar isso aqui também para o canal do YouTube do Business e também para a Central TV, vai colocar isso aqui no GCzinho. Então, você que tiver realmente interesse, é só voltar um pouquinho aqui na live também, você pega os contatos dele agora, ou assim que a gente colocar essa live aqui no YouTube do Business e da Central TV, tem o GC ali para você estar anotando, tá? O Léo e o Alunos Consultoria, na verdade, ela atua conosco no Instituto, eles dão treinamentos de gestão de pessoas dentro das empresas com o Instituto, juntamente comigo, então são pessoas realmente qualificadas e super indico o trabalho da Alunos aí. Léo, como você sabe, e não pode ser diferente, você já passou por isso uma vez, mas vai passar de novo, pelo nosso famoso bola. Então, uma palavra, significado em uma palavra. Beleza? Vamos lá. Maravilha. Preparado? Preparado. Então, maravilha. Inovação. Necessidade. Economia. Ambiente. Crise. Ponto de virada. Brasil. Uma nação. Negócios. Oportunidades. Planejamento estratégico. Processo de reavaliação. Gestão de pessoas. Crucial. Liderança. Fundamental. Bacana, Léo. Saiu bem hoje, hein, Léo? Não teve que pensar muito. O bate-bola foi fácil. Foi fácil. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live aqui no Instituto Action Mind. Também mais um programa do Business in Action pela Central TV, canal 525 NET, e também pela TV Transamérica, canal 59.1. Agradeço você que esteve presente conosco nessa live. Convido você para estar conosco amanhã com o Lucas Monteiro, também da Alunos Consultoria, especialista em planejamento financeiro. Então, como trabalhar com as finanças, como que a gente pode gerir isso, como que a gente pode dar uma viravolta nisso tudo agora, nesse momento de crise, com a questão financeira. Também já deixo o convite para você, a partir da semana que vem, estar conosco também, nas quartas-feiras, não só nas quartas, mas nas quartas especificamente com o Léo, que vai ensinar você como construir o teu planejamento estratégico, quais ferramentas você utilizar. Então, gratidão por mais uma companhia, gratidão a toda a equipe que fez com que essa live acontecesse. Gratidão imensa a você, Léo, por trazer o teu conhecimento, a dedicar um tempo para o nosso público também, passando o que você conhece. Espero que a gente possa fazer muito mais conteúdo aí juntos com o nosso público.